Encontro de mãe e filha. As imagens que você vê agora no Cidade Alerta foram feitas pela equipe que acompanhava, que aguardava ansiosamente a chegada da bebê. Ela que havia sido raptada e tinha sido atendida por uma equipe médica em Itubiara, um pouco mais cedo, para checar de fato se a bebê estava bem. E aí agora, no fim da tarde, a Thalita e o pai da bebê, o Edson, graças a Deus, puderam celebrar esse reencontro. E talvez até um renascimento para essa família. Receberam a pequena Isabela dos braços da médica pediatra que atua no HC UFO, a doutora Daniela Marques. Essa médica humana, cheia de carinho com seus pacientes e familiares, que acompanhou essa família e esteve presente neste momento tão importante. A Thalita e o Edson, nesse lindo momento, celebram a chegada da Isabela, porque foram horas de desespero, não só para o casal, para toda a família. Foram horas sem saber o que tinha acontecido com a Isabela. O Edson e a Thalita tentavam de todas as maneiras encontrar a menina. E isso, gente, aconteceu também graças a uma força-tarefa montada por todas as forças de segurança de Minas Gerais e de Goiás. Um trabalho incrível, com levantamento de informações, o setor de inteligência atuando, troca de informações entre as equipes, inclusive entre os estados, e uma agilidade inigualável. Uma história que, graças a Deus e ao trabalho dessas equipes policiais, teve um final feliz. Tarsis Duarte, ao vivo no Cidade Alerta, neste momento, com a Polícia Civil, que está aí fazendo parte deste grande momento. Por mais que todos esses homens e mulheres que atuaram nessa operação não estejam lá, no quarto de hospital, celebrando esse momento junto com o Edson e com a Thalita e claro, com a Isabela, eles sabem que essa celebração só acontece porque eles trabalharam incansavelmente, desde os primeiros minutos, quando esse crime foi descoberto. E não foi um trabalho fácil, né, Tarsis? Se não fosse, de fato, a capacitação dos nossos profissionais e o empenho das equipes, talvez, Deus me livre, essa história ainda não tivesse terminado. Mas a Isabela contou com verdadeiros anjos da guarda para resgatá-la. Boa noite para você. Oi, Luciana, boa noite para você também, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta Minas. Eu falo ao vivo aqui, direto da Delegacia Regional em Uberlândia, no bairro Tubalina. Estou com o Dr. Marcos Tadeu, que é chefe do 9º Departamento. Estou também com o Dr. Carlos, que é da Delegacia de Homicídios, para dar mais detalhes agora aqui no Cidade Alerta sobre toda essa história. A boa notícia que a gente queria dar, a gente acabou de noticiar. A criança está de volta aos braços da mãe, mas a partir de agora eu convido você que acompanha o nosso programa a recapitular os passos dessa mulher, a médica neurologista Cláudia Soares, que na noite de ontem conseguiu entrar no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, um dos principais do estado, e levar de lá uma bebê recém-nascida. Dr. Marcos Tadeu, assim que a polícia recebeu a informação registrada inicialmente pela Polícia Militar, quais foram os primeiros passos adotados pela Polícia Civil? Boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Obrigado, Luciana. Como sempre, a Polícia Civil está alerta nesta cidade. O que nós fizemos, assim que tivemos as primeiras informações a respeito deste incidente, os nossos policiais deslocaram até o Hospital da UFO, iniciaram os seus trabalhos investigatórios, apuramos então que essa pessoa, vestida de médica, uma médica inclusive neurologista, ela teve acesso ao Hospital da UFO, foi até o quarto em que a mãe estava com a criança e ao dizer que era uma pediatra, estaria saindo com a criança, pegou a criança e realmente saiu com a mesma. Daí para frente, nós começamos o nosso trabalho investigatório. Investigatório como, Luciano? Angariando todos os tipos de informação. Nós vamos desde a oitiva de testemunhas, oitivas de informantes,
até mesmo a coleta de câmeras de investigação, câmeras de filmagem, e apuramos então que ela estava deslocando para o estado de Goiás pela rodovia que passa por Monte Alegre. Especificamente em um dos pedágios ela teve problema, o carro dela, o dispositivo não funcionou e ela teve que pagar o pedágio. Pagando o pedágio, nesse exato momento, a câmera do pedágio filma. Isso foi importantíssimo para a gente. Com essas informações coletadas, mais todo o trabalho realizado junto com os nossos policiais civis aqui do 9º Departamento, bem como o network, o bate-bola com a Polícia Civil de Goiás, nós já conseguimos levantar quem que seria a pessoa suspeita de tal ilícito. Com esse contato feito com a Polícia Civil do Estado de Goiás, especificamente os colegas de Itubiara, o Dr. Carlos, aqui presente, com a sua equipe, assume as rédeas dessa investigação e desloca para somar esforços junto aos colegas de Goiás. O Dr. Marcos Tadeu explicou o seguinte, que o Dr. Carlos, que está aqui com a gente, responsável pela Delegacia de Homicídios, foi o responsável também por liderar essa comitiva de 9 policiais que se deslocou imediatamente, logo na manhã de hoje, né, Dr. Carlos, para a cidade de Itubiara, para checar todas essas informações colhidas também pelas autoridades de lá. Dr. Carlos, quando o senhor e os demais policiais chegaram a Itubiara, quais foram as primeiras informações que puderam colher por lá? Boa noite para o senhor, também seja muito bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. Boa noite. Então, a gente tomou conhecimento desse crime que gerou muita repercussão aqui na cidade de Uberlândia, né? Como o Dr. Marcos disse, já iniciamos a coleta de informações, investigação, trabalho investigativo da Polícia Civil, Polícia Judiciária, e em contato com os colegas da Polícia Civil de Goiás, a gente passou aquelas primeiras informações para que fossem tomadas as primeiras providências ali, até porque a gente teria um deslocamento a ser realizado, assim como foi feito. E os policiais civis ali iniciaram essas diligências. No primeiro momento, localizaram a criança numa residência, foi prestado o apoio, o suporte, levado até a unidade hospitalar e, no segundo momento, conseguiram efetuar a prisão dessa autora que realizou o sequestro da criança na cidade de Uberlândia. Dr. Carlos, só para a gente entender melhor, essa casa onde a criança foi encontrada é a casa onde morava a Cláudia? Exatamente, a casa da investigada em questão. Quando os senhores chegaram até a casa, o que puderam encontrar? Então, essa primeira abordagem foi feita pelos policiais, existia uma funcionária no local, né? Ela tinha saído para realizar uma compra no supermercado, mas de plano os policiais já encontraram a criança ali em boa situação de saúde física, né? E eles realizaram ali o monitoramento até a chegada da autora, quando então realizaram a abordagem e prisão. Percebam essa informação que acaba de ser confirmada pela Polícia Civil. A mulher foi presa em casa e primeiro foi a bebê quem foi localizada. A criança estava aos cuidados de uma funcionária, enquanto Cláudia, a neurologista, ia ao supermercado. Assim que ela voltou desse mercado, ela então foi presa pela equipe que já esperava por ela. Gente, uma última atualização também. A Cláudia Soares, ela já está no Presídio Feminino Regional de Orizona, que fica a aproximadamente 300 quilômetros de Itubiara, onde ela foi presa também no estado de Goiás. O que eu queria saber dos senhores agora é com relação à situação dela. Ela vai permanecer por lá ou ela deve ser trazida para cá? A polícia já sabe com relação a isso, doutor Marcos Tadeu? Pois bem, ela foi autuada em flagrante pela autoridade policial, pelo delegado de Itubiara, por sequestro qualificado. Artigo 148, parágrafo 1º do Código Penal, crime este é penado com reclusão, no máximo 8 anos de pena privativa de liberdade. Uma vez autuada em flagrante pela autoridade policial, ela foi encaminhada à unidade prisional, onde ela se encontra à disposição do Poder Judiciário. Ela será submetida à audiência de custódia. Estando, então, à disposição do Poder Judiciário, nós daremos início à segunda fase do nosso trabalho investigatório. O nosso objetivo próximo ou imediato é exatamente o quê? A localização dessa criança. Uma vez localizada, nós estamos agora numa segunda fase, juntamente com os colegas de Goiás, que tanto nos auxiliam, visando o quê? A devida apuração desses fatos.
toda a motivação, toda a mecânica, como que isso se deu. Inclusive, Luciana, para atuarmos de uma forma profilática para que outros casos semelhantes não venham a ocorrer em Uberlândia. Onde que foram as falhas na segurança? Ela trabalhou sozinha? Ela fez isso tudo sozinha ou ela contou necessariamente com a participação de outras pessoas ou não? E qual que é a responsabilização de cada uma dessas pessoas? Qual que é a motivação desse crime? Isso tudo será objeto de apuração em sede de inquérito policial aqui em Uberlândia e, é claro, com a participação, com a cooperação dos colegas da Polícia Civil de Goiás. Dr. Marcos Tadeu, uma série de outras questões serão avaliadas a partir de agora, como o senhor bem mesmo disse. Uma delas é o fato de que ela possivelmente estaria grávida. Ela alegava isso em postagens nas redes sociais. Compartilhava com amigos e familiares que estava esperando uma criança. A última postagem que ela fez com relação a isso foi no dia 1º de julho desse ano. Para os alunos dela, afinal, Cláudia era também professora, recém-contratada na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Para os alunos dela, ela também disse que se licenciaria, ou seja, se ausentaria do cargo de professora por estar numa gravidez de risco. Agora, na madrugada de hoje, ela invade um hospital e leva dessa unidade uma criança recém-nascida. A pergunta que fica, inevitavelmente, na cabeça de todo mundo que nos acompanha é: ela estava grávida ou não? A polícia já consegue responder essa pergunta, doutor? Não, nesse momento não. A gente, como o doutor Marcos disse, nossa primeira operação foi no sentido de recuperar a criança e trazê-la para o colo da mãe, novamente, o que foi efetivamente feito e já foi entregue à mãe. Nesse segundo momento, iremos dar prosseguimento a essas investigações, onde a gente quer responder todas essas perguntas e trazer para os autos de inquérito policial todas essas informações que serão pertinentes. Percebam que outro fato que mostra que esse crime pode ter sido premeditado foi o fato de, no momento da prisão, a polícia encontrar ali na casa da mulher um verdadeiro enxoval montado. Um enxoval com cores principalmente rosa. A gente consegue perceber por meio das imagens que são muitos itens já comprados e armazenados na casa dela. Seria para a criança que ela estaria esperando? Ela de fato estava grávida ou ela planejou retirar uma bebê recém-nascida do sexo feminino do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia? São várias as perguntas que a polícia vai responder a partir de agora. Outra questão, Luciana, me ouve aí no estúdio e acompanhando tudo, muito atenta, com toda certeza, foi com relação às diversas informações que circularam na internet ao longo do dia de hoje, relacionando, inclusive, a Cláudia, a médica que foi presa no estado de Goiás, com outros supostos crimes que ela teria cometido. Dr. Marcos Tadeu, a Cláudia tem registro prisional? Negativo. No estado de Minas Gerais, a folha de antecedentes criminais dela, a FAC, não consta qualquer anotação. Na delegacia de homicídios, especificamente, não há qualquer registro em que esta pessoa que foi presa em flagrante hoje figurasse como indiciada em qualquer inquérito policial. Veja bem, Luciana, quando nós instauramos um procedimento investigatório, especificamente o homicídio, por exemplo, a nossa obrigação é apurar os fatos. E quando falamos em apurar os fatos, nós temos que fazê-lo visando a verdade real, a verdade dos fatos. E diante disso, nós temos que nos despir de qualquer preconceito, de qualquer pré-julgamento. Nós temos que apurar os fatos tais quais eles se deram. Lembrando que a nossa delegacia de homicídios, aqui representada pelo Dr. Carlos, possui um dos maiores índices de apuração de homicídios do estado de Minas Gerais. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, até o presente momento não há nenhum registro criminal envolvendo esta pessoa que foi presa nesta data. Isso não significa que, a partir de agora, outros dados venham ser colhidos pela polícia e ela seja relacionada a crimes eventualmente cometidos no passado.
Isso tudo vai ser averiguado. Mas com relação a esse homicídio registrado em 2020, que muito se falou no dia de hoje nas redes sociais, a pergunta é: esse homicídio, doutor, registrou algum indício de relação da Cláudia com relação a ele até então? Então, ela foi, no primeiro momento, mencionada na ocorrência, né? Mas não quer dizer que ela seja a suspeita ou a mandante desse crime. E como o doutor Marcos disse, a gente busca a verdade real dos fatos. Então, com muita parcimônia, né, com muita competência, que é peculiar dos nossos policiais da Delegacia de Homicídio, a gente quer crer que nos próximos dias a gente vai concluir esses inquéritos e dar a resposta efetiva à sociedade. E aí muitos outros detalhes serão trazidos, né, doutor? Com certeza. Em momento algum, nós estamos aqui falando que essa pessoa tem ou não participação. Sábias e precisas as palavras do doutor Carlos. Tudo depende de apuração e nós temos uma responsabilidade gigantesca quando se diz respeito à apuração de qualquer crime. Por qual motivo, Luciana? Quando nós imputamos a outrem a prática de um crime que essa pessoa não cometeu, nós erramos duas vezes. Erramos nesta imputação e erramos quando deixamos incólume, deixamos à solta o verdadeiro criminoso. Então, só para fechar o raciocínio e concluir o que o doutor Carlos colocou. Até o momento, nós estamos investigando. Falar que esta ou aquela pessoa tem ou não participação naquele ou neste evento é prematuro. A nossa responsabilidade é com a verdade. Doutor Marcos Tadeu, muito obrigado pelos esclarecimentos. Doutor Carlos também. Olha, gente, a Cláudia, ela vai responder por sequestro qualificado, como o doutor Marcos Tadeu estava explicando também agora há pouco. Isso ela pode pegar até 8 anos de prisão. E é qualificado justamente pelo fato desse crime ter sido cometido a uma menor de idade, uma recém-nascida, né, gente? Pois bem, temos informações com relação a como essa criança foi retirada do hospital. Eu mesmo conversei agora há pouco com um trabalhador do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia que teve contato com essa mulher. Ele conta como ela entrou na unidade e como o bebê foi retirado de lá. A toalha, ou aquela coberta que ela aparece carregando nas imagens, chegou a ser revistada por um funcionário na saída, o que comprova que, de fato, a recém-nascida estava dentro da mochila. Doutor, é a mesma informação que os senhores têm? Exatamente. A gente tem a informação que ela realizou o primeiro atendimento ali com a mãe da bebê e, posteriormente, disse que ia levá-la para alimentá-la, entrou num banheiro e colocou ela dentro da mochila. Ela saiu da unidade hospitalar com a criança dentro da mochila. Só no interior do carro é que ela deve ter retirado a recém-nascida, ou seja, essa criança passou pelo menos alguns minutos, desde a pediatria até o momento em que a médica entra no carro dentro de uma mochila. É isso mesmo. O funcionário do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, que gravou comigo agora há pouco, afirmou também o seguinte: veja o quão grave é a situação. Qualquer pessoa consegue entrar atualmente no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Daqui a pouco, essa entrevista exclusiva aqui no Cidade Alerta, você não pode perder. Luciana, volto com você aí no estúdio. Tarsis Duarte, muito obrigada pela sua participação, por todas as informações trazidas, a gentileza do Dr. Carlos e Dr. Marcos Tadeu em conversar ao vivo com a equipe do Cidade Alerta Minas e esclarecer como funcionou esse trabalho neste primeiro momento. Por que primeiro momento? Porque isso não acaba aqui. Essa história vai longe ainda. Como a própria Polícia Civil disse, a principal preocupação era resgatar essa criança. Depois lida com as outras coisas.